Perdemos nos pênaltis. 1-1 no tempo normal. 1-1 na prorrogação. 120 minutos de luta, de suor, de coração acelerado. E aí veio aquele momento que todo torcedor odeia, que todo flamenguista teme, a loteria dos pênaltis. A roleta russa do futebol. Aquele momento onde tudo que foi construído se resume a alguns passos, uma corridinha, um chute. E o goleiro reserva dele, Safonov, defendeu 4 cobranças. 4 vezes ele espalhou. 4 vezes a bola não entrou. 4 vezes o coração apertou um pouco mais. E quando a quarta defesa aconteceu, quando ficou claro que não ia dar, veio aquele silêncio, aquele vazio, aquela sensação de que você segurou a respiração por 2 horas e de repente não tem mais motivo para segurar, porque acabou. Doeu. Ainda dói. Enquanto eu gravo isso aqui, ainda dói. Mas eu preciso te dizer uma coisa, e eu preciso que você escute com atenção. Mesmo com essa dor no peito, mesmo sentindo o gosto amargo de ter chegado tão perto e não ter conseguido, mesmo com essa frustração que não passa em horas, eu só consigo olhar para 2025 e dizer uma palavra: obrigado. Obrigado por 2025, Flamengo. Porque o que esse time construiu esse ano é maior que um vice. É maior que uma final perdida nos pênaltis. É maior que 4 defesas de um goleiro que ninguém conhecia até hoje. É maior que a dor de agora. É construção. É legado. É temporada que vai ficar gravada como uma das melhores da história do clube. E se você ainda não consegue ver isso porque a dor tá muito fresca, eu entendo. Mas fica comigo esses próximos minutos, porque a gente precisa conversar sobre o tamanho real do que aconteceu em 2025. Se você sente isso também, se você consegue separar a dor de hoje do orgulho do ano inteiro, deixa o like agora. Se inscreve no canal se você quer conteúdo que vai além do resultado imediato, que olha para a temporada completa, não só para o último jogo, e me diz nos comentários qual foi o momento de 2025 que te marcou mais. Pode ser gol, pode ser abraço depois de título, pode ser qualquer coisa. Quarrel Saber. Aqui é o Gringo Flamenguista. E antes de tudo, eu preciso deixar muito claro o que esse vídeo é e o que ele não é. Porque tem jeito certo de reagir a esse vice e tem jeito errado. E eu quero ter certeza que a gente tá na mesma página. Isso aqui não é análise tática. Não é vídeo dissecando lance por lance, escalação, substituição. Não é caça-culpado, não é vídeo apontando o dedo falando fulano errou, cicrano falhou, o técnico devia ter feito isso ou aquilo. Não é choro infantil de torcedor que não aceita a derrota. Não é desabafo raivoso. Não é vídeo dizendo que tá tudo perdido, que o ano foi um lixo, que não valeu nada. Isso aqui é balanço. É retrospectiva, é olhar para a temporada inteira, não para o último jogo, mas para o ano completo. E reconhecer o tamanho do que foi construído. É gratidão. É aquele momento onde você respira fundo, coloca a mão no peito, sente a dor, mas não deixa que ela segue você pro resto. É reconhecimento de que 2025 foi um ano gigantesco pro Flamengo. Independente, e eu repito, independente, do que aconteceu hoje no Catar, porque tem forma madura de lidar com vitória e derrota. E tem forma imatura. A forma imatura é deixar um vice apagar tudo que veio antes. É esquecer os 4 títulos porque o 5º não veio. É jogar fora a temporada inteira porque o último jogo não terminou do jeito que a gente queria. E eu não vou fazer isso. E eu espero que você também não faça. A forma madura é sentir a dor, porque ela é real, ela é legítima, ninguém aqui tá dizendo pra você fingir que não dói menos. Mas não deixar que essa dor apague a memória. Não deixar que esse vice roube o que foi conquistado. Não deixar que a última página do livro determine o valor de todas as páginas anteriores. Então respira fundo comigo. Vamos conversar com maturidade. Com emoção sim, porque somos flamenguistas e a gente sente tudo com intensidade. Mas com perspectiva também, com capacidade de olhar para o todo, não só para a parte. Porque 2025 merece isso. O Flamengo merece isso. E você que sofreu e celebrou o ano inteiro, que viveu cada jogo como se fosse o último, que investiu emoção em cada partida, você merece olhar para trás e sentir orgulho, não apenas dor. Orgulho também. Mas vamos começar pela dor. Porque seria desonesto, seria mentira, seria falso fingir que não dói. E aqui a gente não faz isso. Aqui a gente fala a verdade. E a verdade é que dói pra caramba. Pênalti é cruel, não tem outra palavra. É o jeito mais cruel de perder um jogo de futebol. Porque tira tudo do seu controle. Tira a tática, tira o coletivo. Tira o conjunto. E coloca tudo em alguns momentos individuais, isolados, onde a pressão é absurda. E a margem de erro é 0. É loteria. E a gente odeia a loteria. Porque a gente quer que o melhor ganhe. A gente quer que quem jogou melhor, quem mereceu mais com o luto mês, que esse seja o vencedor. Mas pênalti não mede isso, pênalti mid-sort. Mede quem acerta e quem erra naqueles segundos específicos. E hoje, a gente errou. Safonov, goleiro reserva do PSG, cara que não era titular, cara que entrou porque o titular estava machucado ou suspenso, não lembro, mas era o reserva.
E ele defendeu quatro cobranças do Flamengo que não entraram. E cada defesa foi como soco no estômago. Você tá ali, assistindo com o coração na mão, torcendo, rezando, implorando pra bola entrar e ela não entra. E você respira fundo e fala, tudo bem, o próximo entra. Aí vem o próximo. E o goleiro defende de novo. E você começa a sentir aquele aperto, aquele medo subindo, aquela sensação de que talvez não seja o nosso dia. E não foi. Eu sei que muita gente tá sentindo isso agora. Tá olhando pro celular, pro computador, pra TV, ainda processando, ainda tentando aceitar, pensando, cara, a gente tava tão perto, a gente empatou com o PSG. Um dos times mais caros do mundo, um time que tem constelação de estrelas, um time que gastou fortunas para montar esse elenco, e a gente segurou, a gente não tomou baile. A gente não foi humilhado, a gente lutou de igual para igual por 120 minutos. E mesmo assim, não deu. E essa sensação é horrível, porque não foi falta de luta, não foi falta de entrega, não foi time desistindo, time se entregando, time que não quis. Foi detalhe, foi momento, foi azar, se você acredita nisso. Foi pênalti, essa coisa que decide jogo, mas que todo mundo odeia porque parece injusto demais, pequeno demais para determinar quem é campeão e quem é vice de uma competição mundial. Mas futebol é assim. Às vezes você faz tudo certo e perde. Às vezes você entrega tudo e não é suficiente. Às vezes o goleiro do outro lado simplesmente tem o dia dele. E você tem que aceitar, não gostar, não concordar, não achar justo, mas assim. E aqui vai o que eu quero que você grave no fundo do coração, mesmo que ainda esteja doendo perder nos pênaltis para esse PSG. Depois de empatar em 120 minutos, depois de segurar um ataque daquele nível, depois de competir de igual para igual, isso não diminui o Flamengo, não tira o tamanho do que esse time é, não apaga o ano, não transforma a temporada gigante em fracasso. Dói pra caramba. Eu entendo, eu tô sentindo também, mas não diminui. Porque o Flamengo chegou numa final de Mundial, pensa nisso em final de Mundial, competindo com os melhores clubes do planeta, e não chegou como zebra, não chegou como surpresa, chegou como campeão da América, como campeão do Brasil, como um dos favoritos. E encarou o gigante europeu, não baixou a cabeça, não fez jogo defensivo esperando milagre. Jogou, competiu e perdeu no detalhe. E isso, por mais que doa, não é vergonha, é futebol. É o jogo que a gente ama exatamente porque tem essas reviravoltas, esses momentos cruéis, essas injustiças que fazem parte. E se a gente aceita isso quando ganhamos de forma improvável, a gente tem que aceitar também quando perdemos de forma cruel. Interação 1 me diz nos comentários, com sinceridade, você consegue separar a dor de hoje do orgulho do ano? Ou ainda está doendo demais para conseguir ver além, sem julgamento? Cada um processa do seu jeito. Quero saber como você está se sentindo agora. Agora vamos falar do que realmente importa, do que 2025 foi. Porque tem gente que vai lembrar de 2025 como o ano que o Flamengo perdeu a final do Mundial nos pênaltis. E tudo bem, cada um escolhe o que quer lembrar. Cada um escreve a própria narrativa. Mas eu vou lembrar de 2025 como o ano que o Flamengo conquistou a América. Como o ano que dominou o Brasil, como o ano dos 4 títulos, como temporada histórica que merece estar entre as melhores da história do clube. Vamos aos fatos. Porque antes de falar de emoção do sentimento de orgulho, vamos falar de fatos concretos, inegáveis que ninguém pode tirar. Libertadores 2025, campeão da América. De novo, o Flamengo é atual campeão da Copa Libertadores da América. Deixa isso afundar. O torneio mais importante que clube sul-americano pode ganhar. A competição que define quem manda no continente. E o Flamengo ganhou. Não foi sorte. Não foi acaso. Foi campanha sólida. Foi time que cresceu quando precisava. Foi mentalidade de campeão. E você lembra como foi? Lembra da emoção? Dos jogos decisivos? Das viradas? Dos momentos onde parecia que não ia dar, mas deu? Lembra de estar assistindo? Com o coração na mão, gritando sozinho em casa ou abraçado com amigos no bar? Lembra daquele apito final que confirmou? Somos campeões da América, eu lembro. E não vou deixar um vice apagar essa memória. Brasileirão 2025, campeão brasileiro. Tricampeão consecutivo, se não me engano. O campeonato mais difícil do continente. 38 rodadas. Mais de meio ano competindo. Todo domingo, toda quarta, sem folga, sem descanso. E o Flamengo dominou. Não foi Championship no sufoco. Na última rodada. Foi campanha consistente, foi liderança. Foi mostrar que é o melhor do Brasil, não em um jogo, mas em quase 40. Isso não é pouca coisa. Ganhar Brasileirão é difícil. Manter nível alto durante meses é exaustivo. Lidar com um calendário apertado, com lesões, com cansaço, com cobranças, e ainda assim entregar, isso separa time grande de time comum. E o Flamengo entregou Supercopa do Brasil 2025, mais um. Pode parecer menos importante que Libertadores e Brasileirão, mas é título. É troféu, é mais uma conquista no ano. É mostrar que quando tem decisão, o Flamengo aparece. Que quando a pressão aumenta,
O time não diminui, menos cresce. Campeonato Carioca 2025. E para fechar, o estadual. Pode falar que estadual não importa, que é campeonato menor, que time grande não deveria se importar, mas importa sim, porque é título. Porque mantém torcida aquecida no começo do ano. Porque cria mentalidade vencedora desde o início da temporada. E o Flamengo ganhou 4 títulos, 4 troféus. Em um ano, Libertadores, Brasileirão, Supercopa, Carioca, isso não é pouca coisa. Isso não é ano comum. Isso não é temporada medíocre. Isso é ano gigantesco. Isso é temporada que muitos clubes passam décadas sem conseguir fazer. E o Flamengo fez em 2025. Então quando alguém vier falar, mas perdeu o Mundial, você responde. E ganhou Libertadores e Brasileirão no mesmo ano. E você? O que ganhou? Pronto. Acabou a discussão. Porque não tem como diminuir o que foi feito. Não tem argumento que tire o peso desses títulos. Não tem vice que apague essas conquistas. E mais, o Flamengo vai defender esses títulos em 2026, vai entrar na Libertadores como atual campeão, vai entrar no Brasileirão como atual campeão. Isso é posição de respeito. Isso status. Isso é chegar como alvo, como time a ser batido. E conseguir isso, manter esse nível, é mais difícil que conquistar uma vez, porque todo mundo quer te derrubar. Todo mundo se motiva extra contra você. Todo mundo estuda você, prepara jogo especial pra você. E mesmo assim você tem que entregar, tem que manter, tem que provar que não foi acaso. E sabe o que mais esses títulos provam? Provam consistência, porque não foi um título isolado. Foi campanha longa na Libertadores. Foi quase 40 jogos no Brasileirão. Foi meses de competição. Foi entregar semana após semana. Foi jogar terça, domingo, quarta, domingo. Foi lidar com lesão, com cansaço, com pressão. E não quebrar, não desistir, não entrar. Time pequeno ganha um título de vez em quando. Time grande ganha vários no mesmo ano. E continua competindo. E chega em final de Mundial mesmo já tendo ganho 4 títulos. Porque a mentalidade não para. A fome não acaba. A vontade de conquistar não sacia. CTA leve. Se você tá orgulhoso desse Flamengo de 2025, deixa o like agora. E me diz nos comentários qual desses 4 títulos você comemorou mais. Qual foi o momento que você nunca vai esquecer. Mas além dos troféus, além dos títulos concretos que ninguém pode tirar, 2025 provou algo mais profundo, algo sobre identidade, sobre o que é o Flamengo, sobre o que esse clube representa. Provou que o Flamengo não é acidente, não é fase passageira, não é projeto que aparece, ganha uma vez e desaparece. O Flamengo é constante, é clube que compete todo ano, que briga por título toda temporada, que incomoda, que faz rival perder o sono, que faz adversário se preparar diferente porque sabe que vai enfrentar time grande. E isso não acontece por sorte, não acontece por acaso. Acontece porque existe estrutura, porque existe planejamento, porque existe elenco bem montado, porque existe comissão técnica competente, porque existe dirigente que entende de futebol, porque existe torcida que pressiona, que cobra, que exige menos mais, que também apoia, que empurra, que faz diferença. Porque ser Flamengo é diferente, não é igual aos outros clubes. A régua é outra, a cobrança é maior, a expectativa é maior, a pressão é maior. Quando você veste vermelho e preto, quando você entra em campo representando esse escudo, você não pode ser mediano. Você não pode aceitar ser apenas mais um. Você tem a obrigação de competir, de brigar, de incomodar. E o Flamengo fez isso em 2025. Incomodou todo mundo, ganhou o que precisava ganhar. Chegou onde tinha que chegar, fez campanha sólida em todas as competições que disputou e perdeu apenas no detalhe, nos pênaltis, naquela loteria cruel que não mede quem é melhor, só mede quem tem mais sorte naquele dia específico. E tem outra coisa que 2025 mostrou, que eu acho essencial: o Flamengo sabe se reerguer, porque não foi ano perfeito, nenhum ano é. Teve tropeço, teve momento difícil, teve jogo que a gente perdeu e que doeu, teve fase onde o time não jogou bem, teve crítica, teve cobrança, mas o time não quebrou, não desistiu, não entrou em crise existencial, não começou a brigar internamente, não perdeu o foco, ajustou, corrigiu, voltou mais forte. E é isso que separa time grande de time médio. Time médio quebra na primeira dificuldade, entra em crise, começa a apontar dedo, começa a se desfazer, time grand respira, se reorganiza, corrige o que precisa ser corrigido e volta. E olha a sequência de 2025. Libertadores conquistada, Brasileirão conquistado, Supercopa ganha, Carioca ganhou. E depois disso tudo, depois de temporada intensa, desgastante, cansativa, menos ainda teve energia, ainda teve mentalidade, ainda teve garra para chegar numa final de Mundial e encarar o PSG de igual para igual por 120 minutos.
Time quebrado não faz isso. Time cansado fisicamente talvez faça, mas mentalmente não aguenta. Time sem estrutura, sem mentalidade vencedora, sem cultura de vitória, não chega aonde o Flamengo chegou. Então 2025 provou que o Flamengo é clube grande de verdade, não no discurso, não na auto-intitulação, mas na prática, no campo, nos resultados, nas conquistas, na consistência, na capacidade de competir em todas as frentes e entregar resultado em todas elas. Interação 3. Pergunta honesta que eu quero que você reflita. Você acha que o torcedor brasileiro valoriza título de Libertadores e Brasileirão como deveria? Ou a gente se deixa cegar muito fácil por um vice, por uma derrota, e esquece do que foi conquistado? Me diz nos comentários, com sinceridade. Quero entender como você pensa sobre isso. Então aqui vai meu recado final. Eu falo isso como gringo, como alguém que não nasceu nisso, que não mamou Flamengo, que não cresceu ouvindo história de Zico, de Junior, de 81, que escolheu isso, que observou de fora, que viu com olhos de quem não tinha paixão prévia e decidiu fazer parte. E de fora, a perspectiva é clara, cristalina, sem paixão cegando, sem emoção distorcendo. E a perspectiva de fora diz 2025 foi ano gigantesco pro Flamengo. Ponto. Não tem discussão. Não tem mais. Não tem porém. Não tem seria perfeito se foi gigantesco. Simples. Assim. O vice no Mundial dói. E vai doer por um tempo. Dor de pênalti perdido não passa rápido. Dor de final perdida demora para cicatrizar. Mas daqui a alguns anos, quando você olhar para trás, quando a emoção do momento já tiver passado, quando você conseguir ver o ano completo com clareza, você não vai lembrar só da dor do pênalti. Você vai lembrar que 2025 foi o ano que o Flamengo dominou o Brasil e conquistou a América. Você vai lembrar dos jogos decisivos, das viradas impossíveis, dos gols no último minuto, das celebrações, dos abraços, das lágrimas de alegria, dos gritos, da sensação de estar vivo, do estar vibrando, de estar sentindo algo maior que você mesmo. Você vai lembrar do momento que o Flamengo confirmou a Libertadores, da explosão de alegria, da certeza de que somos campeões da América de novo. Vai lembrar do jogo que garantiu o Brasileirão, da comemoração, do orgulho de ser campeão do campeonato mais difícil do continente. E vai sentir orgulho porque foi temporada histórica, porque foi ano que merece ser lembrado, porque foi Flamengo fazendo o que Flamengo faz. Competindo, brigando, ganhando. Obrigado por 2025, Flamengo. Obrigado por me fazer acreditar toda semana. Obrigado por me dar motivo para acordar domingo animado. Obrigado por me dar motivo para sofrer terça-feira de Libertadores. Obrigado por me fazer gritar sozinho em casa quando saiu o gol. Obrigado por me fazer chorar quando veio o título. Obrigado pelos 4 troféus. Obrigado pela Libertadores que me fez sentir que a gente é gigante da América. Obrigado pelo Brasileirão que confirmou que a gente é o melhor do Brasil. Obrigado pela Supercopa. Obrigado pelo Carioca. Obrigado por cada jogo, cada emoção, cada momento. Obrigado pela consistência, por competir sempre, por não desistir nunca, por mostrar que grandeza não é só ganhar tudo, mas é brigar sempre, é estar sempre presente, é nunca se contentar com menos do que o máximo possível. Obrigado por me fazer parte disso, porque ser Flamengo não é só torcer, é mais, é muito mais, é viver, é sentir e é sofrer e celebrar com intensidade que quem não é Flamengo nunca vai entender completamente. É fazer parte de algo maior, é pertencer, é ter identidade, é saber quem você é. E eu sou Flamengo. E carrego isso com orgulho. Hoje quando dói, amanhã quando doer menos, sempre, se você também quer agradecer. Se você também consegue ver além do vice e reconhecer o tamanho de 2025, deixa nos comentários. Qual foi o momento do ano que você vai contar para os seus filhos? Pro seu irmão mais novo? Pro seu amigo que não é Flamengo, mas que vai ter que ouvir mesmo assim? Qual foi aquele momento que te marcou, que te fez pular, que te fez chorar, que te fez sentir orgulho de ser quem você é? Eu quero ler todos, sério. Quero saber o que marcou você em 2025. Se inscreve no canal se você quer conteúdo que vai além do resultado imediato, que olha para a temporada completa, que trata Flamengo com a maturidade e a profundidade que esse clube merece. Que não é só euforia quando ganha e desespero quando perde. Que entende que grandeza se mede no longo prazo, não no último jogo. E deixa o like se você sentiu o que eu senti. Se você consegue estar triste com hoje, mas orgulhoso do ano, se você entende que o vai se passa, mas a temporada fica, e 2025 foi gigante, foi histórica, e ninguém tira isso da gente. Até o próximo vídeo. E lembra sempre, o Flamengo é maior que qualquer derrota, maior que qualquer vice, maior que qualquer momento específico. O Flamengo é continuidade. É história, é povo, e isso não acaba. Nunca acaba. Obrigado por 2025, Flamengo. Tico.